Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira pelas mídias do MAP, que vocês podem acessar aqui embaixo, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Então fiquem à vontade, alguns assistem ao vídeo, outros preferem assistir ao longo dos dias. E o nosso tema de hoje é o futuro da Terra. Nós estamos quase chegando no Ano Novo, a nossa maneira de contar mais um ciclo que se encerra, né? Esse ano de 2022, ano difícil, a Terra tem passado por muitas conturbações. Não tivemos ainda um grande evento geológico, isso está previsto acontecer. Sempre aconteceu, vulcão, terremoto, tsunami, isso sempre aconteceu. Mas dizem os espíritos que vai haver um rearranjo da superfície do globo. Isso nos leva a crer que pode acontecer algo assim, numa escala maior, de eventos que já aconteceram, mas que num mundo superpovoado vão ter um efeito mais devastador, vamos dizer assim. Mas dizem os espíritos também que a grande transformação, a grande mudança é nas entranhas da humanidade que vai se dar. Isso está lá no último capítulo da Gênesis, Sinais dos Tempos, item 7, leiam esse item. É nas entranhas da humanidade que vão ocorrer os grandes abalos previstos. E nós estamos assistindo a isso. As pessoas andam tensas, algumas nações ainda buscando o poder, há um desequilíbrio no mundo do poder atualmente. Estados Unidos, China, Rússia, os grandes atores. E no nosso Brasil, na política, muito choque. Na Europa, nos Estados Unidos também, a política está um pouco diferente do que era antes. Muita polarização, muito radicalismo. E na vida normal das pessoas, vou falar mais especificamente do Brasil, muita gente perdida, muito processo depressivo, muito jovem desiludido, infelizmente muitos casos de suicídio. Prestem atenção aos seus jovens, às suas crianças, suicídios inclusive entre crianças. Esses números não são tão divulgados assim, mas nós temos assistido a dramas familiares, coisas terríveis que acontecem. Enfim, a humanidade está sofrendo um abalo. E nunca a humanidade precisou tanto de Jesus. E vocês que estão assistindo ao MAP, busquem na vida de vocês o equilíbrio. Busquem no MAP um daqueles pontos de apoio que vocês podem usar, confiar, não só através dessas gravações, mas também nas casas físicas. Busquem um tratamento presencial, estejam junto da espiritualidade, busquem o passe, busquem uma reflexão, estudem. As obras espíritas são maravilhosas para a gente refletir. Não é só para conhecer o mundo espiritual, é para aplicar na nossa vida o Evangelho. Estudem o Evangelho, estudem o Evangelho. São reflexões que Jesus nos trouxe para nos ajudar a atingir aquilo que ele chamou do reino dos céus. Um ponto de equilíbrio, de bem-estar, que a gente só alcança com um esforço próprio, reflexão e no dia a dia. A vida é que nos ensina. Então, o perdão, a gente vai ter várias oportunidades de exercitar o perdão. A indulgência, nós vamos ter várias oportunidades de exercitar a indulgência. A humildade, nós vamos ter várias oportunidades de
de exercitar a humildade, a caridade e por aí em diante. Então, um planeta de provas é um planeta em que nós nos deparamos com provas o tempo todo, para nós provarmos para nós mesmos que nós já demos um passo à frente. Vocês conseguem identificar as suas provas? Vocês conseguem identificar seus pontos fracos? Vocês já pararam para pensar que pessoas estão ao lado de vocês e que essas pessoas são uma prova para vocês? E vocês não serão uma prova para outras pessoas? Será que a nossa conduta é sempre uma conduta exemplar? Eu não vou falar nem dos nossos pensamentos. Então reflitam sobre essas coisas, aproveitem o tempo de vocês, sejam homens de bem, e aí isso se estende às mulheres, a todos, sejam seres do bem. E eu vou dar uma lida bem rápida aqui, em alguns itens do capítulo 17 do Evangelho, o homem de bem, que é maravilhoso, que serve para vocês refletirem sobre o que Deus espera de nós, o que se espera de nós nessa reencarnação. E nesse item, o homem de bem, do capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus exorta a todos nós para sermos perfeitos, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, sendo essa perfeição para nós uma perfeição relativa. Jesus quis dizer assim, vocês se esforcem para vocês serem perfeitos, porque esse é o ponto final da evolução, atingir a perfeição, e para isso vocês estão encarnados. Então Kardec vai fazer um resumo aqui maravilhoso, olha só o que ele diz. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Vocês acham que vocês cumprem a lei de justiça, de amor e de caridade? E ele continua aqui. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Nesse parágrafo ele já dá uma dica da grande questão que está no Livro dos Espíritos, que é do autoconhecimento, conhece a ti mesmo, que Santo Agostinho nos fala, no fim de cada dia, eu fazia uma reflexão sobre o meu dia. Se eu fiz mal a alguém, o bem que eu deixei de fazer, para do dia seguinte eu tentar fazer melhor. Então Kardec diz aqui, o homem de bem, ele interroga a sua consciência. Vocês fazem isso? Vocês se perguntam, eu fiz o mal a alguém hoje? Eu pensei no mal? Eu fiz o bem? Ou eu tive uma oportunidade de fazer o bem e não fiz? Gente, essas coisas são fundamentais. Nós temos que passar a raciocinar como espíritos num processo evolutivo. E precisamos nos cobrar mais sobre isso. A gente fica muito incomodado se não pagar uma conta, não é isso? Mas quem se incomoda se sente uma pessoa orgulhosa, vaidosa, egoísta? Você se importa com isso? E ele vai continuar aqui. O homem de bem deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Vocês aceitam as coisas que vêm de Deus? Como assim? Nós não devemos aceitar tudo no sentido de que aquilo que nós podemos modificar para nosso benefício, sem causar mal a alguém, nós temos que fazer isso. Se eu fico doente, eu tenho que procurar um médico. Eu tenho que procurar uma boa alimentação, eu tenho que me cuidar. Isso depende de mim, não depende de Deus. Eu posso e preciso fazer exercícios físicos, exercitar o meu corpo. Vocês fazem isso? Agora, há coisas que não dependem da gente apenas. Você vai ao médico, o médico diz, você está com tal doença, essa doença, vou aqui para um ponto extremo, é incurável, e não há nada que você possa fazer.
E aí, o que você faz? Vai se entregar? Aí entra a fé em Deus. Mas isso você não pode fazer fisicamente nada. Você tem que aceitar isso. Isso aconteceu. Então você deposita fé na justiça de Deus e se submete à vontade em todas as coisas. Então tem aquilo também que a gente precisa se submeter à vontade de Deus. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Vocês colocam os bens espirituais acima de tudo? Jesus ensinou, né? Não construa um tesouro na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde tiver o teu tesouro vai estar teu coração. Então nós temos o tempo todo que refletir sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. Se nós estamos aproveitando o nosso tempo, se nós somos pessoas de bem, e isso deve ser preocupação de todos nós, porque, gente, é para isso que nós estamos encarnados, para nos desenvolvermos no lado moral, para sermos seres que vão se aproximar dessa inteligência suprema, desse Deus que é amor, que nos colocou como modelo e guia, um espírito que é puro amor, que é Jesus. Então todos vocês, todos nós estamos encarnados para nos desenvolvermos nos sentimentos, nas virtudes, no amor. E o afastamento disso é que causa as nossas doenças, causam as nossas dores. O afastamento do amor adoece o espírito. A lei de causa e efeito é uma lei educativa, não é punitiva. E toda vez que a gente faz o mal, isso fica gravado em nós. E toda vez que nós nos omitimos na possibilidade de fazer o bem, isso fica gravado em nós. E cada vez que nós fazemos o bem, isso fica gravado em nós, agora de forma positiva. Então, tudo repercute na nossa alma, no nosso perispírito, no nosso corpo mental. No processo de evolução, nós temos aprendido muitas coisas e cada um, nesse momento, está num nível evolutivo, num nível espiritual. Existem aqueles que já estão se espiritualizando, que estão no caminho do bem, do amor, que já reconhecem seus equívocos, que procuram melhorar. E existem aqueles que ainda vivem como se estivessem na Idade Média. Então, o momento do planeta é o momento agora da separação desses espíritos. Daqueles que vão continuar na Terra, no mundo de regeneração, onde a ciência vai nos trazer coisas mais maravilhosas ainda do que já trouxeram, do que já trouxe, onde as guerras vão começar a deixar de existir daqui a algumas décadas, onde todo o conhecimento vai ser usado para o bem. Como atingir essa condição? Com a separação dos maus, porque mesmo no campo da ciência tem muito espírito que é muito desenvolvido no conhecimento, mas que moralmente não é, e que usam o conhecimento para o mal. Esse pessoal que tem plantações de drogas, os grandes traficantes, os grandes líderes, eles contratam químicos, engenheiros químicos para produzir novas drogas. E as pessoas que se submetem a isso são muito inteligentes às vezes, mas moralmente estão lá embaixo, porque sabem o que estão fazendo. Lembrem-se dos médicos nazistas, homens muito inteligentes, mas usavam conhecimento para quê? E a sensibilidade? E o respeito ao ser humano, o respeito à dor alheia? Existia? Não existia. Então você tinha seres com muito conhecimento, mas com muito baixa moralidade. Então esse momento do planeta é o momento da separação desses espíritos de muita baixa moralidade. Eles vão para outro orbe, para outro mundo, onde eles vão encarnar nesse mundo primitivo, sem as benesses de um mundo entrando na regeneração com a ciência despontando cada vez mais. Então eu vou mostrar uma figurinha para vocês, apenas de forma didática. É a figura do degredo. Assistam, vejam aí a figura. Estão vendo a Terra? À direita e à esquerda um outro mundo, não é a Terra.
À direita, aquele homem ali de terno, do século XXI, que às vezes é esse homem considerado de muito sucesso, que ganha dinheiro, inteligente, e ele vai desencarnar, vai para as esferas espirituais da Terra. Está vendo ali o fantasminha simbolizando esse homem desencarnado? Se ele não atingiu um certo nível espiritual, ele vai ser degradado da Terra, exilado da Terra, e vai para um outro mundo. E como isso se dá? Ele é transferido da Terra da parte espiritual da Terra para a parte espiritual, para os planos espirituais desse outro mundo, do planeta do exílio, um planeta atrasado. E ele vai, num determinado momento, reencarnar. E olha ele lá na sua nova condição, com o tacape na mão, né? Ele, às vezes, muito inteligente, mas moralmente muito pouco elevado. Provavelmente incentivou a violência, foi extremamente egoísta, causou mal a outras pessoas e vai ter que reiniciar em outra escola. O conhecimento que ele teve, ele não perde, não vai relembrar de tudo, mas é um homem que vai colaborar com o progresso daquele mundo que tem os seus seres primitivos, que são espíritos recém-criados. Então essa figurinha simboliza o exílio, né? O degredo. Então, voltando aqui para mim. E isso nos lembra a história de Adão e Eva, né? Então, nós temos hoje no planeta os novos Adãos e Evas sendo expulsos do paraíso. Existe um simbolismo nessa passagem da Bíblia, nós já falamos sobre isso várias vezes, é um assunto sempre repetido na doutrina espírita. Então, aqueles espíritos muito violentos, principalmente esses, a maioria deles não vai ter mais chance de reencarnar na Terra. E Jesus lá atrás, já pensando nesses tempos, falou, né, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a Terra. E é essa condição que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que Jesus falou simbolicamente da separação do joio e do trigo. Então, nós precisamos nos transformarmos em homens de bem, pessoas de bem, praticando essa lei de amor que Jesus ensinou. O amor é o único caminho para a felicidade plena. O projeto de Deus para todos nós, esse projeto é para que nós nos transformemos em seres que amam, seres que adquirem as virtudes, e as virtudes simbolizam o amor. Então, piedade é um ato de amor, humildade é amor, perdão é um ato de amor, aceitar as pessoas como elas são, com as suas imperfeições, ser indulgente é amor, estender a mão ao outro numa necessidade material, na caridade material, é amor. Estender a mão ao outro, dando um ouvido, um abraço, auxiliando alguém em depressão, alguém envolvido num vício, você se esforçar pelo bem de alguém e ajudar essa pessoa de alguma forma, isso é um ato de amor, é a caridade moral. Tudo isso é o amor. O sentimento de querer bem ao outro se manifesta de várias formas. E esse Deus, essa inteligência suprema, nesse projeto dele para seus filhos, ele quer que os filhos amem. Durmam com esse barulho, vocês precisam amar. E quando vocês se afastam desse amor, vocês sofrem. Age a lei de causa e efeito. Então não é Deus que castiga, nós nos castigamos quando nos afastamos do amor. Então no processo da evolução é fundamental que a gente aprenda a amar. Que tal nós nos esforçarmos um pouco mais para isso? Esse é o mandamento maior, é o amor. O conhecimento também é importante, é a outra asa do espírito. Nós estamos falando agora mais do lado moral. Porque o conhecimento a gente até vai avançando nele, até por interesse nosso, com a tecnologia, o nosso desejo do bem-estar, a necessidade do homem leva a ele desenvolver a inteligência e os conhecimentos. É lógico que algumas pessoas se esforçam mais que outras,
Mas o lado moral, esse atinge todo mundo, e é isso que eleva o espírito. Então eu vou passar mais um videozinho para vocês, para relembrar o ensinamento de Jesus. O mandamento maior é um vídeo de cerca de 2 minutos, para a gente relembrar o que Jesus ensinou, e a gente volta já já. Assistam o vídeo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Então, assistiram um vídeo, Jesus mais uma vez falando de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aquele homem que falava que já seguia essas coisas, Jesus falou: você está no bom caminho, né? E nós estamos no bom caminho? Gente, isso é fundamental. Isso não é coisa de religioso, por favor. Isso é uma lei do universo. A lei de amor vale para todos os seres de todos os mundos. Espíritos adiantados, espíritos felizes, são espíritos que amam. Então não há como a gente ser feliz se não for por esse caminho do amor. Acreditem nisso. Vocês já acreditam, com certeza, senão não estariam aqui nos assistindo. E nesse ano novo que vem por aí, repensem as suas atitudes. O que vocês fizeram de errado nesse ano que passou? O que está pesando na consciência de vocês? O que vocês poderiam fazer de melhor? Porque a gente pensa muito no ano novo, no trabalho, no dinheiro, é lógico, vamos pensar nessas coisas também. Mas nós estamos falando aqui do ser espiritual, daqueles tesouros do céu, aqueles que nós vamos levar. Então eu pergunto, como você está com a sua família? Você auxilia a sua família? Você procura dar atenção? Será que nesse ano novo você vai fazer uma lista de pessoas da família e dos amigos e mandar uma mensagem? Tudo bem, mande pelo WhatsApp também, mas em alguns casos a gente deveria falar pessoalmente, né? Da importância de certas pessoas na nossa vida, até para os amigos. Vocês falam isso? Eu, às vezes, até eu não falo, fico envergonhado. Falar: olha, eu queria te falar uma coisa, como você tem sido importante na minha vida, né? E você colocar isso para fora vai ser importante para você, acredite nisso. Agora, a pessoa que vai te ouvir, ela vai ficar muito grata e, de repente, isso vai fazer bem a ela vai parar para pensar: como foi bom eu ter feito o bem a essa pessoa, como foi bom esse amigo me falar isso, como isso é importante para mim. A gente precisa ser mais amoroso, mais amorosos uns com os outros, colocar para fora. A gente fica muito retido. Eu sempre fui meio assim, com vergonha de falar o que eu sinto, de bom, porque a gente não deveria ter receio ou vergonha de falar
o que a gente sente de bom pelo outro. Então, esse fim de ano, aproveitem para as suas declarações de amor, mas o amor nas suas diversas tonalidades. O amor a um amigo, a uma amiga, a um pai, a uma mãe, a um irmão, as pessoas que cercam vocês, a um filho, uma filha, né? Mensagens de otimismo. Nós estamos encarando tempos muito difíceis e vamos encarar tempos difíceis. E isso não é ser negativo, não. Faz parte desse fim dos tempos. A espiritualidade fala sobre isso o tempo todo. Então, nós que temos um grau de espiritualidade, que já buscamos o amor, temos que nos unir pelo amor. Pode cair o mundo à nossa volta, mas se você estiver junto de pessoas que você ama e que amam você, você suporta tudo. Porque, no fundo, nessa vida, a gente tem que pensar nos tesouros do céu, no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso desenvolvimento no campo do amor. Então, aproveitem esse fim de ano para refletir sobre o que vocês podem mudar em vocês, nesse lado moral. Orgulho, vaidade, egoísmo, piedade, caridade material, caridade moral, indulgência. Como é que está o nível de humildade de vocês? O quanto vocês têm colaborado para o progresso da humanidade no sentido do bem, do amor. Se envolvam em obras de caridade, vocês que ainda não estão envolvidos. As casas espíritas, está aí o MAP, cheio de trabalhos. Seja numa cozinha para descascar legumes, para lavar as panelas, nos feirões, onde a casa arrecada recursos para as suas obras de caridade. Às vezes, no MAP, por exemplo, a gente precisa de homens para carregar saco de roupas. E alguém vai pensar, mas é um trabalho mais pesado, por isso é que precisa de homens, né? E é caridade isso. Não há um ato de boa vontade, de amor, que Deus não veja. E isso fica registrado em nós. E tudo que nós fazemos, no MAP, por exemplo, é um trabalho de equipe. Então, tudo se encadeia. Não existe trabalho mais importante do que outro. Carregar as roupas num feirão é um trabalho muito importante. Sem isso, o feirão não acontece. Sem isso, a casa não sobrevive. E as pessoas que vão lá no feirão têm acesso a coisas maravilhosas por um preço mínimo. O trabalho do passe, o trabalho daquele voluntário que fica na entrada dando bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que entram. Tem alguma dúvida? Posso ajudar? Daquelas pessoas que anotam os nomes que chegam, das pessoas que vão para a maca, das pessoas que falam no salão. Todos são importantes. Então, trabalhos na rua, levar a comida e fora da casa espírita. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Então, pensem nesse novo ano, o que vocês podem fazer de diferente, fazer por vocês. Porque, no fundo, quando a gente trabalha para o outro, nós estamos trabalhando para nós, né? Interessante isso. Na Terra, nesse momento de transformação, eu falei que nós temos espíritos que estão sendo exilados, né? Que vão ser acompanhados nesse outro orbe pelo governador planetário daquele orbe, que, trabalhando com Jesus, governador planetário deste orbe, vai exilar esses espíritos para lá. Mas nós teremos também a vinda de espíritos muito evoluídos para a Terra, que virão em missão. Espíritos que vivem em outros planetas, já bem mais felizes do que a Terra, e que são convocados e aceitam esse trabalho de vir para o mundo inferior, se adaptar a essa vibração mais pesada e encarnar aqui durante um tempo para alavancar o projeto, o progresso da humanidade. Então, eles vêm, esses mais evoluídos, por nós, que continuaremos na Terra. E nós vamos começar a assistir nos próximos tempos crianças e jovens com conhecimentos e com virtudes muito grandes que vão modificar muito o nosso planeta. Alguns virão no campo do conhecimento,
E eu sempre falo, para vocês terem uma ideia, um Einstein fez muita diferença, não fez na Terra? Um Mahatma Gandhi fez muita diferença no campo moral, né, do amor. Imaginem milhares de Einsteins, milhares de Gandhis encarnando num período curto de tempo na Terra. É isso que vai acontecer. Então, muitos desses seres já estão em colônias em volta da Terra. Uma delas, a gente sabe o nome, é Santuário da Esperança. Espíritos que vêm de Sírios, espíritos que vêm das Pleiades, de planetas que orbitam essas estrelas e que estão vindo em missão para a Terra, para reencarnar. Então, a Terra está vivendo tempos em que já estão sendo exilados os espíritos, esses degredados, os novos Adãos e Evas, e com isso você tira a pressão de violência, de caos, de maldade, e a Terra passa a viver um novo tempo com aqueles que já estão aqui, que fizeram progresso, mas além disso, vem espíritos muito evoluídos, como se fosse um presente de Deus para aqueles que ficarem na Terra, para alavancar o progresso. Chico Xavier, vários médicos falaram e falam sobre isso, e eu separei um vídeo do nosso querido Divaldo Franco falando desses espíritos que vêm das Pleiades, desses espíritos que vêm para alavancar o progresso. Então, assistam esse vídeo dos espíritos de Alcione com o nosso querido Divaldo Franco e voltamos já já. Fale sobre os espíritos que estão vindos da estrela de Alcione. Já estão entre nós? Virão apenas para o Brasil? Qual a importância deles para a transição planetária? Para quem não sabe a que se refere a pergunta, eu psicografei um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários. Como aconteceu com o planeta terrestre, no momento da grande transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens e outros, na narrativa sublime do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, Os Emigrados de Capela, também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós íamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade, e que já estariam reencarnando. Isto porque, no conceito espírita, há um intercâmbio planetário, da forma que podemos mudar na Terra de um país para o outro, de uma para outra cidade. Também ocorrem reencarnações de pessoas de um planeta para o outro, a visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Manuel Filomeno de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres, para desenvolverem biologicamente o corpo humano, a fim de nossas antenas psíquicas melhor captarem a vida transcendental. E que isso já vinha ocorrendo desde os anos 70, mas que em breve viriam em grande massa, não só para o Brasil, é óbvio, viriam à Terra para trabalharem pela mudança dos nossos programas, dos nossos hábitos e construir essa sociedade pela qual sonhamos, a sociedade do milênio posterior, a sociedade do mundo de regeneração. Isto porque, na visão espírita, da forma que é o progresso das cidades, das pessoas, dos países, também dos planetas. O nosso planeta seria um planeta inferior, porque é um planeta de provações, de expiações, de amarguras e de bênçãos. Então, que essas dores desaparecerão da Terra, porque nós iremos modificar a nossa estrutura moral, a nossa conduta espiritual, e receberíamos esses hóspedes que nos viriam ensinar transcendência, beleza, mas para que o mundo fosse melhor. Eles já estão reencarnando, eu acredito pessoalmente, já tenho estado em contato com muitos deles nas minhas viagens pelo mundo e confio que nos trarão grandes benefícios.
aqueles que aceitam o intercâmbio através dos OVNIs, dos discos voadores, têm informações muito boas em torno da questão. Do ponto de vista espírita, eles viriam espiritualmente, comunicar-se-iam, como também se reencarnariam. Então vocês viram que informação maravilhosa que o Divaldo nos trouxe com essa mensagem. E muitos médicos têm falado sobre isso, Chico Xavier falou sobre isso. Então a situação é essa, nós não teremos apenas o exílio dos espíritos muito comprometidos com o mal, nós teremos a vinda de espíritos de orbes superiores que virão em missão. E aí a gente entende melhor aquele bem-aventurados, né, felizes, os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Então, gente, nós estamos no limiar da nossa vida, e não falo apenas da vida material, estou falando da vida do espírito, em que nós vamos mudar de patamar, que nós vamos começar a presenciar coisas maravilhosas acontecendo ao nosso redor e conosco, porque a grande transformação tem que se dar dentro de nós, para um dia nós sermos esses espíritos maravilhosos também, que vamos levar conforto, amor, conhecimento a outros irmãos nossos de outros orbes. E esses espíritos vêm, então, de uma estrela, de Alcione. Quando na doutrina espírita a gente se refere a um mundo fora da Terra, óbvio, né? Nós nos referimos à estrela a qual aquele mundo orbita. Então, quando ele fala dos espíritos que vêm de Alcione, da estrela, é de um dos mundos daquela estrela. Quando se fala de Capela, que é um sistema binário, duas estrelas, é de um dos mundos que orbita a Capela. E nós somos os espíritos do Sol, para dar uma ideia. Então, nós estamos já recebendo há um tempo visitas aqui na Terra de seres que vêm de outros orbes em naves. Eu não quero me aprofundar nisso, que a gente vai para a parte da ufologia, a parte séria, e que o próprio Chico falou que vai chegar um momento que esses seres farão contato abertamente conosco. Mas nós temos aqueles que vêm de outros orbes e que vão encarnar. Então nós temos as duas situações de espíritos fora da Terra, que irão reencarnar na Terra, né? Extraterrestres, para quem gosta, que vão reencarnar na Terra, e aqueles que vão se apresentar apenas na condição que eles estão naquele mundo deles, e que não vão reencarnar aqui. Sendo que esses que vêm para cá, e aqueles também que se manifestam aqui, deixa eu explicar uma coisa que tem acontecido em casas espíritas, e até em casas de Umbanda, e às vezes não entendem muito bem isso. Existem espíritos que estão muito distantes da Terra, essas estrelas ficam a anos-luz da Terra, e que já estão num nível evolutivo bem avançado, e eles desdobram, eles saem do corpo, como nós saímos. E esses espíritos às vezes saem do corpo, e com a permissão daqueles que dirigem a Terra, eles se manifestam em médiuns aqui da Terra. Então, existem médiuns que estão em contato com seres de outros orbes, trazendo informações desses seres de outros orbes. E quando há uma incorporação um pouco diferente. Não é como o espírito que acopla a quem está aqui. Eles se manifestam pela inteligência através de outros médiuns e se usa um termo específico para isso, é canalização. Então, existem médiuns que estão canalizando espíritos que estão dormindo em outro orbe, desdobram e vêm até a Terra, entenderam? Então, a gente recebe visitas de extraterrestres também assim. Mas nós temos que ter uma preocupação que é desencarnar bem. Eu queria encerrar falando que na espiritualidade existe um hospital que foi construído a pedido do professor Eurípides Passanufo para receber espíritos que desencarnam mal, que são religiosos. É o Hospital Esperança, que está descrito na obra Dramas da Obsessão e em outras obras. Eu vou mostrar uma figura. Esse hospital tem uma forma de uma hélice. Vejam aí a figura, Hospital Esperança. Estão vendo o catavento, né? Todo mundo conhece essa figura.
Visto de cima, o Hospital Esperança parece um catavento com 5 hélices. Cada hélice dessa é um pavilhão para receber espíritos numa determinada religião, né? Ele tem 5 andares, 2 subsolos, é grande, né? No centro dele há um vitral em forma de cúpula, similar às mesquitas, local de conexão com as esferas mais elevadas. Entre 2 dos 5 pavilhões saem 2 corredores que partem do centro do subsolo, com 120 metros de comprimento. No subsolo há uma maior ligação com as regiões abismais e com a própria terra. Alas restritas, enfermarias para espíritos em estado grave e pacientes circunstanciais, verdadeiras prisões. Então, voltando aqui para mim, o Hospital Esperança foi construído na espiritualidade, a pedido de Eurípides, para receber religiosos que desencarnam muito mal. E dizem os espíritos que os mais difíceis são os espíritas. Tem muito espírita desencarnando mal. Não queramos desencarnar mal. Temos que viver bem para desencarnar bem e continuar vivendo bem. Todo mundo quer ser feliz. Então aproveitem esse fim de ano para as suas reflexões. Pensem o seguinte: se eu deixasse o mundo hoje, o que eu levaria? Como eu estou? E se esforcem para serem felizes. Deus quer que todos sejam felizes. Jesus quer a nossa felicidade. Então, vamos usar esses tempos de fim de ano, que são tempos de reflexão, para a confraternização, para externar o nosso amor, para refletirmos sobre como nós estamos na nossa vida e vamos reassumir aquele compromisso que nós já assumimos com Jesus, de sermos espíritos felizes, espíritos melhores. Vamos aproveitar a nossa encarnação, vamos ver a vida de outra maneira. Até a vida espiritual não é o mundo dos mortos, é um mundo onde nós vamos continuar a viver fora dessa matéria densa. E nós temos que procurar ser felizes aqui. O que vale é o dia de hoje. Amanhã, sim, o que eu fizer no dia de hoje vai ditar a minha felicidade futura. Mas nós não podemos ficar pensando em ser felizes amanhã. Vamos procurar ser felizes hoje. E que, então, essa passagem de ano seja feliz e que esse ano novo aconteça o que acontecia à nossa volta. Seja um ano feliz. E o que é um ano feliz? É o ano daquele espírito que já vivencia o amor, que se esforça pelo bem. Porque quem fizer isso vai se sentir feliz, mesmo com uma doença, mesmo com uma situação financeira ruim. Então, feliz ano novo para todos vocês, para todos nós. Feliz ano novo com Jesus nos nossos corações. Um beijo para todos vocês, para a família de vocês. Aproveitem a vida, sejam felizes já. E que 2023 seja um ano de muita felicidade, mesmo que um mundo difícil ao nosso redor, mas que intimamente estejamos com Deus, com Jesus dentro de nós e vamos nos unir pelo amor. Feliz Ano Novo, feliz 2023, que Fabiano de Cristo e Francisco de Assis, mentores da nossa casa, participem desse novo ano com vocês, junto a Maria, junto a Jesus. Obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. E feliz ano novo.